Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Fale conosco através da Tua palavra. Que possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Trabalhe em nosso coração, Deus. Fala conosco e que possamos, nesse momento de estudo, estar preparados para ouvir a Tua voz, para aprender um pouquinho da Sua palavra e que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Nós Te louvamos e Te engrandecemos por esse momento que o Senhor nos concede, momento de bênção, momento de alegria, de estarmos juntos em nome do Senhor. Abençoe a todos que estarão comigo nessa live, nesse estudo, para a honra e glória do Senhor. Queremos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. Por isso a Tua palavra, que sempre nos ensina e sempre nos direciona, que o Senhor fale agora em nome do Senhor, através do Teu servo, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e trazer uma palavra de Deus para você e que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Hoje é o dia que nós podemos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Muito obrigado, você que é de São José, de Campos do Jordão, você que é de Pindamonhangaba, Jacareí, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de levar até teu lar, até a sua vida, um pouquinho mais para nós estudarmos e ter o conhecimento do Senhor em aprender a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo é soberana. Ela é importante quando nós estudamos, quando nós tentamos meditar e crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Hoje eu queria abordar com você o estudo de hoje com uma visão que a teologia tem a conotação quando ela ensina isso no seminário, chamado soteriologia, ou seja, soteriologia, a doutrina da salvação. O seminário dá essa matéria para que todos, quando se achegam no seminário, algumas pessoas têm a visão do aprendizado da sua vida, cada um chega com talvez a criação numa determinada religião, e essa matéria que o seminário trabalha para nos ensinar, chamada soteriologia, é uma matéria que fala sobre a salvação. Todos começam a entender o que significa a salvação em Cristo Jesus a partir dessa matéria tão importante que o seminário ensina a todos que são futuros teólogos. Por isso eu queria compartilhar com você essa matéria hoje, esse estudo, mas eu queria que você entendesse que eu não vou entrar em termos gregos, em termos mais aprofundados, como a teologia nos ensina. Eu vou ser mais sutil, mais superficial, para você poder entender essa matéria tão importante, chamada soteriologia, a doutrina da salvação. É uma matéria que nós vamos tentar compreender, eu vou falar para você de uma fácil compreensão, e eu queria que você tivesse com o seu coração aberto para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor este dia, esse momento. A soteriologia é uma matéria que o seminário dá a todos aqueles que, de uma certa forma, entram para aprender um pouquinho mais do que significa experimentar o Senhor, não no sentido da salvação, mas entender o que ela significa para todos nós. Por isso eu queria embasar em alguns versículos, pano de fundo para nós estudarmos. Eu gosto sempre de ter uma palavra de Deus para nós estudarmos quaisquer que sejam as matérias ou qualquer que seja o assunto que vamos estudar. Eu sempre gosto de ter versículos bíblicos para nos reforçar a importância desse contexto. É tão claro para a doutrina da salvação, a soteriologia, que nós olhamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é um clássico que a Bíblia fala sobre a salvação em Cristo Jesus. Da mesma forma, eu queria compartilhar com você também que 1 Coríntios, a epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos nós, quando o pecado adentrou ao mundo por um erro de um homem chamado Adão e de uma mulher chamada Eva, entra-se no mundo o pecado. E a partir daquele pecado, daquele casal, toda a espécie humana caiu na consequência do pecado. Ou seja, eu e você fomos atingidos pelo pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. A partir de toda a prole daquela espécie primária de Deus, ou seja, o homem perfeito, a mulher perfeita, que teve a oportunidade de um lugar perfeito, quando eles transgrediram a norma de Deus, ou seja, não foram obedientes ao que o Senhor estava dizendo, entrou-se o pecado no mundo, e a partir de entrar esse pecado no mundo, todas as proles, a partir desse casal, todos seriam afetados pelo pecado. O meio ambiente foi afetado, o sistema ecológico nosso foi afetado, os animais foram afetados, todo o nosso convívio foi afetado pelo pecado. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, Paulo está dizendo, olha, é importante você entender que pela transgressão de um homem chamado Adão, todos a partir dele são afetados pelo pecado. E era necessário que em Romanos capítulo 10, versículo 10, diz que visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A partir de enviar Jesus para a terra, a doutrina da salvação nos mostra que esse pecado que se iniciou no Éden precisava agora de alguém pagar essa dívida para que nós tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. Você precisa confessar o Senhor Jesus, precisa caminhar no Senhor Jesus, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, também o grego. O que Paulo está dizendo aqui? A partir de você abrir a boca e confessar Jesus, você tem a oportunidade, todo ser humano na terra, quando confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem a oportunidade de estar na presença de Deus e ter a esperança que nós seremos salvos quando o Senhor vier nos buscar. O que eu queria compartilhar com você nessa soterologia, nesse estudo que a doutrina da salvação nos ensina? Todo seminarista aprende essa matéria. Soterologia, você pode ir a fundo do que significa. Cada vez mais você vai caminhar e vai começar a pensar sobre o que significa a doutrina da salvação. Eu quero compartilhar com você que, de uma certa forma, quando nós olhamos lá para o Éden, todo ser humano está perdido. Todo ser humano, sem Jesus, não tem a condição de ter a esperança para uma vida eterna. Mas Deus envia o Senhor Jesus para nos dar a chance, como ser humano, de poder tocar nesse Deus Criador, para mostrar a todos nós que Ele se importa conosco. E ao se importar conosco, nós precisamos entender que a doutrina da salvação nos dá um caminho a seguir, porque temos em nosso coração uma decisão pessoal. Ou seja, eu posso servir a Cristo ou não posso, ou não sou obrigado a servir a Cristo. Deus criou o homem dentro do coração com a livre escolha. Ninguém é obrigado a servir a Cristo. Ninguém é obrigado. Seria tão fácil se Deus colocasse o homem chamado Adão e Eva, a mulher, lá no Éden, preparasse o ambiente e dissesse para eles, olha, vocês não têm opção de escolha, vocês são obrigados a me servir. Ele poderia ter feito isso. Ele era o Deus Criador. Mas não, ele começou a ter intimidade com Adão.
intimidade com Eva, ele descia todo dia, conversava com eles, tinha relacionamento com eles. Mas a partir do pecado entrar no mundo, rompeu-se o relacionamento. E ao romper o relacionamento, o homem precisava do sacrifício de um cordeiro que é sem pecado, sem defeito, para nos dar a chance da reconciliação novamente com Deus. Por isso, todos os seres humanos merecem um inferno, mas ao Deus se importar e enviar o Salvador, nós temos a oportunidade da escolha de aceitá-lo ou não. É pessoal, Deus não nos obriga. Por isso, a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, se faz necessário para todo aquele que pretende se caminhar no ministério, ou levar o evangelho adiante. Ou seja, aquele que vai pregar a palavra, aquele que vai falar de Jesus. Não precisa só ser um pastor. Todo pastor deveria ensinar a igreja a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Porque todos os seres humanos, por decisão e escolhas pessoais, eles precisavam entender, ou precisam entender, como é importante entender o que significa a doutrina da salvação. A soteriologia é composta por duas palavras simples gregas, que é uma palavra que é sotéria, ou soter, em alguma tradução, e logos, que é a palavra. E em termos mais simples, a logia significa o estudo da salvação, soteriologia, assim como cardio, que é coração, logia, cardiologia, estudo do coração. É tão importante nós entendermos a importância dos termos chamados soteriologia, a doutrina da salvação, porque nós precisamos olhar para a teologia e ver como ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. Aquele que pretende se formar teólogo ou estudar a teologia, ele precisa ter uma consciência e um coração cravado na cruz, porque senão a tendência é sair do caminho. Porque quanto mais a fundo você vai, mais perigoso é. Porque muitos já têm superficialmente 3 questões importantes em sua vida. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? São questões que, se você estudar, vai ter algumas respostas, mas ao mesmo tempo terá dúvidas. Você precisa entender o que a soteriologia, a doutrina da salvação, relata, por exemplo, sobre a Trindade. A Trindade, para alguns, são confusa o que significa a Trindade. Mas eu vou explicar para você de uma forma bem clara para você entender o que significa a Trindade. A Trindade é um termo usado para se referir à divindade. Para nós que somos cristãos, a Trindade é composta por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Ou seja, um planejou, o outro executou e o outro continuou. Essas 3 pessoas compõem um único Deus. Vou dar uma breve explicação para você entender. Se você pegar um ovo de galinha, se você quebrar o ovo, você vai ter no ovo a casca, ok? Você vai ter a clara e você vai ter a gema. Você olha para aquilo e fala: o que é isso aqui? Isso aqui é um ovo. Uma maneira bem simplista de dizer para você o que significa a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus planejou Antigo Testamento. Jesus veio e cumpriu o plano Novo Testamento. E a continuidade do plano divino se concretizou na descida do Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 2. A doutrina da salvação, a soteriologia, se faz importante para nós entendermos que o pecado nos afasta de Deus. O pecado entrou no mundo e nós precisávamos de alguém perfeito para pagar a dívida de todos nós.
Em termos gerais, o soter, ou soteriologia, ou seja, a sotéria, que é a doutrina da salvação, nos faz entender que a salvação ele requer libertação e preservação do pecado. Quando nós olhamos para a soteriologia, que algumas traduções se você pesquisar, você vai ver que a sotéria, em alguns momentos, se fala soter. Os dois são palavras gregas falando sobre a salvação. E quando nós entendemos o que a palavra diz, o logos, nós temos a certeza que o pecado entrou no mundo, mas nós precisávamos de salvação, libertação e preservação da liberdade de escolha. E essa liberdade, essa soteriologia, nesse estudo que eu queria compartilhar com você, é que nós temos a oportunidade de ver um Deus criador que se esvaziou, veio até a terra, para nos dar a chance de entender que nós podemos ser justificados em Cristo Jesus. Eu já falei com você na quarta-feira do que significa justificação. A justificação é o ato declaratório de Deus, vindo até a terra e morrer em nosso lugar para nos justificar novamente. Ninguém merecia o céu. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas ao Senhor vir até a terra, se esvaziar e morrer em nosso lugar, ele cravou na cruz dizendo: está paga a dívida que vocês deviam. Está resolvido aquela dívida que o ser humano não podia pagar. Então a soteriologia nos mostra que a gente pode mudar de posição não pelo mérito humano, mas sim pelo mérito divino. Deus, através de Jesus, foi na cruz, se entregou para nos justificar perante Deus, dizer para toda a humanidade: Tetelestai, a dívida está paga. Você, Orlando, não precisa pagar a dívida, porque você não é perfeito, você é pecador, você erra, você comete situações que desagradam a Deus, você não pode se justificar sozinho. Então, como sabendo que você é ser humano e eu criei você e sei que você não pode justificar-se, eu vou descer até aí, aonde você mora na terra, e vou pagar em seu lugar a dívida perfeita. Porque até então, a partir de cobrir o homem e a mulher, se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que eles foram cobertos por peles de animais. E se for coberto por peles de animais, denota-se que um animal inocente morreu, até porque o pecado não estava no mundo ainda. Então era inocente. A partir do pecado do homem, entrou no mundo o pecado. Mas até então, não existia pecado. Então todo ser vivente era perfeito. E se morreu um animal perfeito, sem defeito nenhum, para cobrir o homem e a mulher, a partir daquele momento, precisava também de um ser perfeito, ou seja, de um ser humano perfeito. Só que note, Adão e Eva eram únicos seres viventes, humanos, que estavam ali. O que precisava? Também de um ser humano perfeito para morrer no lugar de todos nós. Não existe. Por isso, os 10 mandamentos foram instituídos para dizer para vocês conviverem em sociedade e da mesma forma para mostrar para vocês, quando vocês erram um mandamento, você erra em todos os mandamentos. Precisava-se pagar a dívida por completo. Por isso você vai ver os ritos, desde o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, em Jesus, para ele cumprir esse rito perfeito. Porque todos os sacrifícios eram temporais, eram por um momento apenas. E essa justificação foi tão clara que redimiu os nossos pecados. Porque o pecado que entrou no mundo trouxe a morte em 3 aspectos: espiritual, físico e eterno. Todos esses 3 aspectos
que Gênesis demonstra para nós, e Jesus precisava vir no mundo e morrer por nós para cumprir esses 3 aspectos: espiritualmente, fisicamente e eternamente. Por isso Deus fez um plano. E a todo momento você, ao ler, ao estudar a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai ver que até parece que Deus sempre está dizendo que só um Deus, só existe um Deus, só um Deus. Em várias passagens você vai ver isso. E você às vezes se pergunta por quê? Por que Deus fala sobre isso? Você vai ver que em alguns momentos, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver que ele fala só a ele a glória é só dele. Você vai às vezes pensar assim, nossa, que Deus é egoísta, né? Por isso a doutrina da salvação demonstra para todos nós quais são os motivos que nós devemos entender a doutrina da salvação. A doutrina da salvação nos mostra que deveria ser alguém perfeito para morrer por todos nós. E quando ele fala lá do Antigo Testamento, ele está se referindo ao seguinte, essa visão que o homem tinha de uma forma politeísta, de vários deuses, em várias passagens você vai ver isso. Deus fala da idolatria, dos postes ídolos a Baal, Deus queria que se destruísse. Em Roma tinha vários deuses, né? Os babilônicos, vários deuses. Em todos os momentos históricos você vai ver vários deuses. Só que Deus sempre falou, separou um povo, dizendo, você vai adorar um único Deus. E daí Deus sempre está relatando para o povo. Um Deus que deveria ser adorado, deveria ser glorificado, e esse Deus é uma forma de ensinar o homem a ser monoteísta. Por isso a doutrina da salvação requer a importância de nós entendermos que, para o nosso favor, Deus morreu na cruz, como se fosse eu, um criminoso. Através da cruz, eu fui perdoado. E foi tão perdoado, eu sou tão perdoado, que foi imputado a justiça divina, que deveria estar na minha vida, que eu mereço o inferno, foi sobre Jesus. É como se Orlando, o criminoso, fosse perdoado dos meus direitos civis, direitos penais, o meu castigo foi de uma forma tribunal, ele diz que me absolveu. E essa absolvição foi tudo graças à imputação da justiça que caiu sobre Jesus. Porque se você olhar a doutrina da salvação, vai demonstrar, e eu vou usar isso tudo bíblico para você entender. Nós éramos filhos da ira, Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós éramos uma geração perversa, Atos capítulo 2, verso 40. Nós éramos escravos do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 6, e condenados à morte eterna, em Gênesis 2, 17, em Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Nós merecíamos o inferno, mas graças ao Senhor, Ele nos declara justos novamente. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor, na sua salvação na cruz, nos tornou um carimbo de justos, justificados. Temos a oportunidade de chegar na presença dele de novo, porque o véu de cima a baixo foi rasgado. Para os antigos, ou seja, no Antigo Testamento, às vezes você vê ritos. Por exemplo, que no lugar, um templo, existia onde os sacerdotes poderiam entrar, e no lugar santos dos santos existia o lugar, um santo lugar, onde só o sumo sacerdote entrava. E nós, olhando para a cruz, nós percebemos que o Senhor Jesus era o sacerdote, aquele que imolava o animal, ele era o sumo sacerdote, só ele entrava na presença de Deus, e ele era o sacrifício perfeito. Ou seja, o Cristo atingiu a esfera humana do homem, na visão total do homem, espiritual, na visão do pecado, na limpeza e na justificação, e no sentido de oferta. Ele se ofertou. Então a doutrina da salvação nos mostra que ser justos, entretanto, é no sentido de conformar o fato que a vontade de Deus, ou seja, a obra que Deus tinha para nós, é uma forma completa de entender
a salvação. Mas você pode perguntar assim para mim: entendi, pastor. Superficialmente eu entendi. Mas a morte vicária ou substituição de Jesus, como foi? Por que ele teve que fazer isso? E muitas pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia podem se perguntar isso. Por isso eu quero deixar claro a você. A doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, nos mostra que houve uma substituição no Calvário da sacrifício que era temporário pelo sacrifício que era eterno. O animal morria para cobrir o pecado do homem temporariamente. Por isso o sangue era aspergido do animal, como se tivesse a cobertura pelo sangue. Um inocente morreu pelo um que era culpado. A substituição em Jesus, no Novo Testamento, mostra que o sacrifício perfeito nos deu a chance de entender que passou de temporário sacrifício para definitivo. Esse definitivo que nós entendemos é que o animal que era temporariamente morto, morria definitivo sim, mas o sangue temporariamente era coberto através de jogar por cima do pecado, ou seja, você não via mais o pecado, o sangue inocente começou lá no Éden. A soteriologia mostra que o sacrifício que era temporário em Jesus, ele se concretizou. Por quê? Por causa da substituição permanente. Essa substituição permanente que aconteceu no Calvário por Jesus, ele morreu no lugar da ovelha, vamos imaginar assim. Ele foi tão perfeito que ele se entregou a tal ponto que ele era oferta definitiva. Esse romper da comunhão entre Deus e o homem precisava do sacrifício para o sangue, cobrir o pecado da humanidade e Deus continuar tendo um relacionamento com o homem. Mas a partir do momento do homem ser substituído por Jesus na cruz, esse sangue tão perfeito, o ser humano perfeito, que o homem voltou a ter um relacionamento. Por isso, o véu foi rasgado de cima a baixo para o homem entrar na presença de Deus a qualquer momento. Por isso, a soteriologia, a doutrina da salvação se faz necessária. Não só para aprender o que significa isso, mas para ensinar os futuros discípulos. Quando nós começamos a falar hoje, essa tarde, nós percebemos que o homem estava em perigo. O homem entendia que Deus, ao amar o homem, mandou Jesus para pagar o preço. E nós temos uma livre escolha. E essa livre escolha, por exemplo, Jesus, cumpriu essa escolha definitivamente. Ele escolheu morrer por todos nós. Ele escolheu morrer por mim, morreu por você. Por isso a doutrina da salvação convence o pecado que nós temos a liberdade de estar na presença de Deus, porque um sangue perfeito foi derramado. Nenhum ser humano é perfeito. Por isso precisava alguém que era perfeito para morrer em nosso lugar. O próprio Cristo também ensinou que sua morte foi vicária, substitutiva. O Filho do Homem veio para mostrar a todos nós que ele pagaria o preço em meu lugar. Esse bode expiatório que foi Jesus, foi um bode expiatório para os judeus que não possuíam escolha sim, mas não optaram por escolher Jesus. Rejeitaram Jesus, não queria servir o Jesus, achava que ele era um homem que se igualava a Deus, então ele precisava morrer. Mas a substituição daquele injusto ser humano, eu e você, foi paga pelo justo, chamado Jesus, na cruz. A soteriologia, a doutrina da salvação, mostra para todos nós que o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus, mas no madeiro, o Cristo tornou-se o que não era, isto é, pecado por todos nós, para que nós pudéssemos nos tornar aquilo que não éramos, isto é,
justos. Nós precisamos cada vez mais entender o que significa a doutrina da salvação, porque a humanidade precisa de Jesus. O ser humano precisa de Jesus. Você é o agente percussor para levar a doutrina da salvação. A soteriologia, todo homem que quer ou mulher que pretende estudar teologia, ou seja, estudo sobre Deus, precisa ter uma conversão séria, divina, real, na presença de Deus. E quando nós estudamos essa matéria da doutrina da salvação, chamada soteriologia, sotéria, salvação, ou seja, quando nós estudamos o Logos, a palavra, nós temos a oportunidade de ter o ensino e o convívio com Deus, a tal ponto de saber que é importante. Seria muito imoral se Deus fosse punir uma terceira pessoa no lugar do pecador. Por isso que eu disse para você sobre a Trindade. 3 pessoas compondo um único Deus. 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai, ele prepara a salvação para nós em todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio cumprir o plano original de Deus. E depois, ao subir ao céu, ele envia o Consolador, Atos capítulo 2, e diz ao homem, enquanto eu não voltar, você vai se converter pelo Espírito Santo. Por isso, quando o Senhor vier e nos levar embora, e as pessoas ficarem aqui na tribulação, muitos não terão oportunidade de convencer-se do pecado e de se arrepender. Mas é muito difícil, porque eles terão que fazer isso por livre escolha. Não terão mais ajuda do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos ensine a entender que somos pecadores e precisamos da salvação. É tão importante a gente entender e estudar a soteriologia que a nossa visão de justificação, de arrependimento, é escolha do ser humano. Todos nós podemos entender que a escolha do ser humano deve ser por livre vontade. Eu escolho servir Jesus porque eu amo a Jesus e eu quero o melhor para mim. Da mesma forma eu quero o melhor para você. Eu não estou falando religião. Note bem. Eu não estou falando em nenhum momento religião. Religião foi criada pelo homem. O homem queria religar-se com o divino. Então, ele busca a visão da sua religiosidade e ele quer fazer sacrifícios da sua vida pessoal para buscar a divindade. Eu não estou falando sobre isso. A religião foi criada pelo homem. Eu estou falando de um Deus que salva aqueles que se arrependem da sua vida pecaminosa, da sua conversão e maturidade espiritual, do seu arrependimento e mostrando para a sociedade que não é uma religião que salva, é o Deus que morreu por nós em Cristo Jesus e nos justificou para uma sociedade que é uma situação hoje que está enferma. Nós não estamos enfermas só no sentido da pandemia, nós estamos enfermos também no sentido espiritual. Físico através da pandemia, espiritual através do pecado ter entrado no mundo e muitos querem curtir a vida, por exemplo, como pecado, não estão nem aí de mudar a sociedade ou de fazer o bem. Há alguns fatos isolados que realmente fazem o bem. Não estou dizendo sobre essas pessoas, estou dizendo pela humanidade. O ser humano cada vez mais deve melhorar a tal ponto de querer ajudar o próximo. Por isso, a salvação nos ensina não só a olhar para a divindade com os outros olhos através do arrependimento, mas mudar a nossa vida na sociedade. Porque a nossa vida em olhar para a salvação eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo pela cruz, estou sendo salvo pela minha maturidade da minha santidade e eu serei salvo até Cristo voltar e me resgatar. Por isso a soteriologia, a doutrina da salvação é tão importante. E eu queria dizer para você que o ser humano precisa de Jesus. Não precisa de religião, ele precisa de Jesus. Quando nós falamos para alguém que Jesus é perfeito, é poderoso e ele pode abençoar e salvar, nós olhamos isso para a Bíblia.
Eu não estou falando nenhum com relação à visão de ser pastor. Eu estou dizendo que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pelo pecado de um homem, Adão, todo ser humano precisava do arrependimento no sacrifício de Cristo Jesus para se tornar justo pela fé. E esse sacrifício que Isaías 59, versículo 2, diz para todos nós: mas as suas maldades separavam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvia. Precisava de alguém perfeito para cobrir e Deus poder olhar a humanidade de novo e dizer: olha, alguém pagou o preço. E esse preço em Jesus foi dizendo: o Deus que mostrou para nós que nós devíamos, ele pagou o preço em nosso lugar para mostrar: você não é perfeito para pagar, mas eu seria injusto se eu cobrasse uma coisa que você não pode dar para mim. Mas sendo justo, eu vou no seu lugar e vou pagar o preço definitivamente. E ao pagar o preço, porque todos pecaram, da mesma forma em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A do versículo diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus nos dá vida eterna. A humanidade precisa do Senhor. Sabe como a humanidade está nesses momentos? Numa vala espiritual. As pessoas querem ter vantagem. As pessoas não ajudam ninguém. Essa pandemia está mostrando para todos nós que a doutrina da salvação é real. Nós precisamos cuidar, nós precisamos abençoar, nós precisamos ajudar, nós precisamos compartilhar aquilo que podemos ajudar ao ser humano. Eu posso, você pode, com a contribuição de cada pessoa para abençoar. Você não será salvo pelas obras que você cometeu ou coisas boas que você fez. Você será salvo pelo sangue que te justificou na cruz do Calvário, chamado Jesus. E esse sangue nos dá a chance de entender que essa vala foi coberta pelo sangue de Cristo Jesus. Nós estamos perdidos se nós não olharmos para Jesus com amor, se nós não amarmos a tal ponto de querer praticar esse amor que Jesus nos ensinou. A humanidade precisa de mais amor, menos ódio. A humanidade precisa do amor a tal ponto de você poder abençoar essas vidas. Não só falar de Jesus e não levar a cesta básica. Ou seja, tem pessoas que vão nas casas falando de Jesus, eu acho fantástico, é bom. Mas há muitos lares que as pessoas não têm o que comer. Há muitos lares que as pessoas não têm o que vestir. Há muitos lares que não possuem remédios, não têm dinheiro para comprar. E você vai, muitas vezes nós ouvimos falar, pessoas foram lá e oraram. Não estou falando que é errado, orar é bom. Mas essa pessoa só entenderá quem é Deus se você for nesse lar e orar, mas entregar uma cesta básica. Orar e levar um remédio. Orar e levar uma vestimenta. Só assim ela entenderá o amor de Deus. Só assim ela entenderá como é importante ela se arrepender. Porque o que Deus fez por todos nós? Ele simplesmente não só falou, ele nos orientou no Antigo Testamento. Plano perfeito. Novo Testamento, ele nos deu a ele mesmo. É isso que ele nos deu. Ele desceu, se esvaziou, veio até nós e mostrou que a doutrina da salvação foi real, é real e sempre será real. Ele estendeu a mão para o ser humano e disse: olha, eu estou voltando você ao plano original. Porque eu criei o homem e a mulher para serem perfeitos. Mas por causa da imperfeição do pecado, que desvirtuou todo o meu plano, eu estou pagando o preço no seu lugar. Você pode falar assim para mim: nossa, mas então, Orlando, vamos pela lógica humana. Se Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar, por que ele criou o homem e deixou o homem pecar? Não é mais fácil não criar o homem ou criar o homem e tirar aquela chavinha para ele não pecar? Não é a lógica humana? Mas note, o que Deus queria fazer com o ser humano é que todos pudessem servir a Jesus, servir a Deus livremente. Deus não queria colocar um freio no ser humano para não criar robôs.
Deus criou o homem com sua livre vontade, da misericórdia dele, de poder servi-lo com livre e espontânea vontade. Ele trouxe o homem ao status quo do plano original que ele tinha na perfeição do ser humano. Se você olhar para mim e perguntar, mas esse era o plano de Deus? Não sei. O plano de Deus é muito maior. Até porque se eu falasse que esse seria o plano de Deus, eu seria muito imprudente. Porque se eu sei o plano de Deus, Deus não seria Deus. O plano de Deus, como diz Salmo 103, versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor para com todos. O Senhor veio até nós, pagou o preço na cruz e mostrou para nós estudarmos o que Ele fez. Se nós não estudarmos a Bíblia e não entender o que significa a doutrina da salvação, seremos os mais tristes do ser humano, ou seja, o plano original de Deus ainda está faltando. Como nós olhamos para Romanos, carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e entender que a salvação, a doutrina da salvação, a soteriologia não tem limite. Quanto mais fundo você for na teologia, mais fundo que a tal ponto vai chegar no abismo. Muitos, só para você ter uma ideia, quando eu entrei no seminário, nós possuíamos aproximadamente 45 alunos. Desses que se formaram comigo, apenas 35. Desses 35, apenas que eu sei, que eu estou sabendo, 4 são pastores. O resto se desviaram ou simplesmente estão no banco da igreja. Não é triste? Estudaram sobre a doutrina da salvação, a soteriologia. Estudaram sobre tudo isso. Leram a Bíblia. Mas faltou algo. E esse algo está no coração do homem, a escolha. Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B do versículo, diz que mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos entender que, portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. E essa nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo se fez novo, em 2 Coríntios 5,17. Estudar a salvação não é um momento, estudar a salvação é um complemento da sua escolha e de nós entendermos que Deus se importa com todos nós. E quando nós tomamos a decisão se eu quero ou não servir Ele, cabe a todos nós nos arrependermos da nossa vida aqui na terra como nós estamos levando. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E se Deus chamar a minha senha, a sua senha, para estar junto com Ele daquilo que nós estamos fazendo, você estaria na presença de Deus? Estaria salvo? Note como isso é importante. Arrependimento se faz necessário. Quando eu estudo a salvação, quando eu estudo a doutrina da salvação, soteriologia, como diz em Atos capítulo 2, versículo 38, arrepende-se a cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Receberão a salvação. Nós precisamos ter uma vida com mais amor, uma vida que possa fazer diferença. Quando eu penso que, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, desses três aspectos, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por isso o ser humano, a psicologia diz que quando você está beirando os seus 40 anos, 40, 45 anos, você começa a refletir do que você já fez. E muitas pessoas nessa época ou transformam-se de uma forma plena, quer fazer diferente, muda a sua atitude, se arrepende e muda, ou caminha-se do mesmo jeito, da mesma forma que está agindo, como se não precisasse mudar nada. A minha pergunta para você, você já fez essa autoavaliação da sua vida? Você acha que é importante estudar a salvação e viver a salvação? Porque como nós olhamos para Provérbios capítulo 28, versículo 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa
os abandona e encontra misericórdia. Converse o seu pecado para Jesus. Muda a sua vida. Transforme. Se você está cansado da sua vida que você está vivendo, está na hora de você mudar. Está na hora de você escolher. Como Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será que não está na hora de você confessar Jesus como Senhor e Salvador? Porque uma coisa é clara, como diz o Romanos capítulo 14, verso 9, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, ou seja, na ressurreição, para ser Senhor de vivos e de mortos. O Senhor é dono de toda a espécie humana, seja vivo ou morto, porque nós entraremos no juízo de Deus. Porque a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como diz Romanos capítulo 10, versículo 13. A minha pergunta inicial eu quero dizer a você de novo. Nós estamos perdidos, mas Deus se importou, se importa. Qual é a decisão pessoal da sua vida hoje, quando você entende que a decisão, no sentido da soteriologia, o estudo da doutrina da salvação se faz importante? Você já entregou sua vida para Jesus? Você abriu a sua vida para o Senhor? Eu não estou dizendo para você ser um religioso fanático. Estou dizendo para você abrir o coração para Deus. Porque em João 3,36 diz para todos nós, quem crê no Filho tem a vida eterna. E se você olhar e pensar na sua vida, como está a sua vida hoje? Nessa pandemia, você olhando as pessoas que hoje você está ouvindo falar, todos nós estamos ouvindo falar de pessoas mais perto de nós indo embora. Pode chegar a minha vez, pode chegar a nossa vez. Mas quais são as nossas escolhas para esse momento tão tenebroso que nós estamos vivendo? Se eu ir, eu vou estar com Deus, mas eu vou dar conta do que eu fiz. Agora que você é de Cristo, você já professou Jesus como Senhor Salvador, seja um discípulo dele. E ao ser discípulo dele, você vai professar essa fé em Jesus, como diz em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece dele deve andar como ele andou. Como Jesus andou. Você imaginou se todo ser humano praticasse o que Jesus ensinou? Como seria a humanidade hoje? Teríamos mais amor, mais misericórdia, mais filantropia, mais ajuda, mais servos, menos senhores, mais companheirismo, mais abraços, mais carinho, mais beijos no rosto, na boca, mais pessoas que demonstrariam amor aonde passaria, porque Jesus demonstrou tudo isso. E veio essa pandemia, tirou o abraço, veio essa pandemia, tirou o aperto de mão, veio essa pandemia, tirou o abraço, o beijo, tirou o convívio. Note o que o inimigo tem feito. E a gente vai cruzar os braços e vai aceitar tudo isso? Está na hora da gente impactar a sociedade. Se o povo fosse mais unido, menos rancoroso, mais perdoador, mais carinhoso, menos de si, né? Porque as pessoas eu sou o cara, eu posso, menos de si. E se avaliasse mais, entendesse que nós precisamos sempre do Senhor a nos completar e amar o próximo, nós teríamos uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais companheira, mais que compartilharia o amor do nosso Salvador. A soteriologia, a doutrina da salvação, está acessível a você, meu irmão e minha irmã. Basta você escolher Jesus como Senhor e Salvador e estudar o que significou isso. Eu falei superficialmente o que Jesus fez. Se você estudar a fundo a soteriologia, você vai cavocar de uma certa forma que é até perigoso. Mas o importante é, Jesus morreu e pagou definitivo a nossa célula e cravou na cruz
a dívida foi paga, para nos dar a chance de estar conversando esta tarde. Que Deus abençoe sua vida, que Deus traga a graça de Jesus sobre você, a proteção do Senhor. Espero que esse estudo de hoje seja um estudo para abrir os seus olhos e o horizonte para a salvação em Cristo Jesus. Só por Ele, por meio do sangue dele, e o aceitar a Ele através do arrependimento, você terá a chance de estar na presença de Deus para a vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus traga a graça dele sobre toda a sua família, dando a proteção do Senhor. Ore comigo agora, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Nós agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede, de ouvir a Tua palavra, de crescer em estatura e conhecimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é perfeito. Nos ajuda, Pai, a estar cada vez mais em Sua presença. Nos dá a chance, Senhor, de abrir o coração para Ti. E que possamos ter uma humanidade mais amorosa, Senhor. Que possamos entender que a salvação do Senhor foi real, é real e sempre será real. E que nós possamos viver com mais justiça, com mais amor, menos ódio, menos rancor. E que possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, através do Cordeiro que morreu em nosso lugar, chamado Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Eu peço de uma forma especial, esteja cuidando, Senhor, da Midori Kosaka e toda a família dela, Pai, que perdeu a irmã. Momento muito difícil, Senhor, para essa família. Traga a graça de Cristo sobre o coração dos familiares, que o Espírito Santo console a vida deles, porque o Senhor é aquele que pode consolar, é aquele que pode abençoar e proteger. Que o Senhor venha com todos os familiares, na paz de Cristo e no amor do Senhor. É que eu louvo e agradeço no nome do Senhor. Abençoe esses meus irmãos que estão comigo, que estiveram comigo nesse estudo, e que em nome de Jesus eles possam estar na presença do Senhor, com o coração arrependido em Ti. Em nome de Jesus que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por você me dar a oportunidade de nós estudarmos hoje a soteriologia, o estudo, a doutrina da salvação. Espero que tenha abençoado você, espero que você seja muito abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado você que é de São José, Jacareí, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, de Sorocaba. Que Deus abençoe sua vida. Grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Espero você amanhã, a partir das 19 horas, para o estudo também. E também compartilhar a doutrina, vendo todos os estudos e compartilhamentos. Quando eu professo a vocês, sempre tem um ensino atrás disso. Mas amanhã nós temos um devocional no livro de Salmos. Convido a você às 19 horas a estar comigo. Fica com Deus. Grande abraço a todos vocês. Fiquem um ótimo final de semana cheio da graça de Jesus. Grande abraço.